começar, a gente sempre tem que fazer a temperagem do chocolate. Tá? O que é isso então? A temperagem é a pré-cristalização. Como eu tenho manteiga de cacau aqui, é um tipo de gordura que ela precisa ser emulsionada. Tá? Então eu preciso emulsionar essa gordura pela temperagem, para a gente então conseguir um resultado perfeito no final do processo. E tem várias formas de fazer a temperagem, e vou mostrar cada uma delas aqui para você. Independente da forma que você escolher para fazer a temperagem, o resultado final sempre vai ser o mesmo. Esse aqui é um processo de temperagem chamado de adição ou seeding, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é derreter aqui cerca de 80% de chocolate que a gente for querer temperar. Tá? Então, por exemplo, se eu vou temperar 1 kg de chocolate, eu vou derreter 800 gramas, mais ou menos. Tá? Não precisa ser nada exato. A única coisa que eu preciso tomar cuidado aqui nesse primeiro processo é sempre derreter o meu chocolate por volta de 45 graus. Tá? Aqui eu estou usando um chocolate meio amargo, tá? Então o meio amargo ele pode ir um pouquinho, ultrapassar um pouquinho e chegar até uns 50 graus. Tá? Se for aí o branco, 40, 45, para não ter risco de queimar. Tá? Então numa média 45 graus. É muito importante chegar nessa temperatura porque é onde toda a manteiga de cacau ela vai derreter por completo. Tá? Se ele tiver 38 graus, por exemplo, ele vai estar derretido, tá? Mas eu ainda vou ter partículas de manteiga de cacau aqui que não derreteram. Tá? Então, às vezes eu faço todo o processo de temperagem corretamente, mas no final eu tenho chocolate com pontos brancos, com manchas brancas, por conta dessa temperatura aqui. Tá? Então, sempre legal tomar esse cuidado. Também, sempre termômetro, tá? Estou usando aqui um termômetro infravermelho, ou pode ser aquele termômetro de espeto também, não tem problema nenhum. Tá? Tenho aqui então ó, o meu chocolate já derretido. E eu vou então agora pegar o restante do chocolate, tá? E eu vou então ó, colocar aqui aos poucos. Tá, então, coloco aqui um pouco do chocolate e eu pego e vou mexendo bem. O processo de temperagem, tá? Ele é uma mistura aí de tempo, temperatura e movimento. Tá? Ou seja, eu sempre tenho que ir movimentando o chocolate para resfriar ele, tá? Em um certo tempo. Tá? Se eu resfrio rápido demais o chocolate, né, a manteiga de cacau, que é a gordura, ela vai solidificar antes de estar incorporada. E se eu demoro muito tempo, eu acabo sobrecristalizando aqui o chocolate, tá? Ou seja, eu acabo emulsionando demais a gordura. E o chocolate, então, ele fica muito grosso, tá? E sem brilho também. Então, ó, coloquei aqui um pouquinho, tá? Todos os grãozinhos aqui já derreteram. Vou verificar a temperatura. Tá, aqui, ó, tá 39. Tá? Então, tenho que colocar mais um pouco aqui do chocolate até cair a temperatura. Cada chocolate tem uma temperatura para você trabalhar com ele. Tá? No caso aqui de chocolate meio amargo, normalmente entre 31 a 32 graus. Se for o ao leite, entre 29 e 30. Tá? E o branco, entre 28 a 29. Tá? Nas embalagens de chocolate que você for comprar, vai estar falando ali a temperatura de trabalho de cada um. Tá? Dependendo da marca, aí pode mudar essa temperatura. Então é sempre legal pegar a embalagem e verificar a temperatura que o fabricante ele determina para você trabalhar. Tá? Então a gente pega aqui, ó, vai colocando o chocolate e vai mexendo. Tá? Aqui, então, além de ter aqui uma troca de temperatura, né, então o chocolate derretido quente vai derretendo as bolinhas, tá? As gotinhas em contrapartida, conforme vão derretendo, vão resfriando aqui o chocolate. Tá? Então a gente vai pegando aqui ó, e vai mexendo bem. Aqui, ó, ele já chegou, então, 35, tá? Então, mais um pouquinho aqui, a gente pega e vai mexendo, então, até ele resfriar, chegar aos 31 a 32 graus.
Gente, aqui, ó, então já está temperado. Tá? Uma das coisas que a gente sempre vê quando o chocolate já está temperado ou não é pela viscosidade. Tá? Então, ele sempre vai ficar menos fluido. Tá? Então, a gente nota como ele já começa a espessar um pouquinho. Tá? E sempre, então, tirando a prova, né, aqui no termômetro, tá exatamente 32 graus. Então, meu chocolate já está pronto para poder trabalhar, ele já está temperado. Quer fazer um teste primeiro? Pode fazer. Tá? Então, a gente pega aqui uma faca, tá? Ou pode ser um pedacinho de papel, alguma coisa, né? Mergulha aqui a pontinha no chocolate, né? E eu vou deixar aqui então ele cristalizando, né, para ver como que ele vai cristalizar. O chocolate ele não endurece, tá? Ele sempre cristaliza, que é basicamente a mesma coisa, mas vamos trabalhar aqui com o termo técnico, tá? Então agora aqui na faca a gente pega aqui, deixa parado e vê como que ele vai cristalizar. Se ele cristalizou bem, então perfeito, pode fazer todas as suas preparações que não vai ter problema nenhum. Por um acaso, por exemplo, ficou com manchas brancas, não ficou legal, teve algum erro aí nesse processo da temperagem. Então o que você faz? Pega, volta a aquecer ele, 45, 50, e volta a fazer a temperagem novamente, tá? Um outro processo que normalmente em indústria eles também usam, tá? Ao invés de colocar os pedacinhos de chocolate aqui dentro, eles colocam um bloco inteiro de chocolate. Coloca o bloco inteiro aqui e vai mexendo. Chegou na temperatura que você quer, tira o bloco e guarda ele para fazer uma temperagem de um outro chocolate também. Dá um pouco mais de trabalho, mas você pode fazer dessa forma se você quiser. Tá? Então, nossa primeira temperagem aqui já está prontinha. Tá? Vamos agora para as próximas temperagens. Bom, esse outro método aqui, tá? Ele também é chamado de banho-maria inverso. Né? Ou seja, o banho-maria, a gente tem ali água fervendo, né? E sempre coloca o bowl por cima para então aquecendo ou derretendo o chocolate. Nesse caso aqui, como o banho-maria inverso, eu vou colocar a tigela de chocolate sobre água fria, tá? Gente, lembrando que a água ela tem que ser fria e não gelada, tá? Se quiser até ver a temperatura da água, ela tem que estar aí por volta aí, entre 15 a 20 graus. Tá? Se for muito acima, ele vai demorar muito tempo para conseguir resfriar o chocolate. Se for muito abaixo, o meu chocolate ele pode resfriar muito rápido, tá? E eu tenho aí um problema com manchas brancas, né, no meu chocolate depois de pronto. Tá? Então, tenho aqui ó, o chocolate então, já derretido, 45, 50 graus. Vou colocar ele então aqui encostando, tá, na água. E vou pegar então e vou ir mexendo bem até todo o chocolate ele resfriar então e chegar na temperatura de trabalho. Tá? No caso aqui então, recapitulando, meio amargo entre 31 e 32, ao leite entre 29 e 30, branco entre 28 a 29. Tá? Esse processo aqui só tem um único problema, tá? Que é um risco muito maior de entrar água no meu chocolate. Tá? O chocolate ele não gosta nem de calor e nem de umidade. Tá? Então eu tenho que tomar muito cuidado aqui, enquanto eu estou mexendo, para evitar entrar água dentro do chocolate. Entrou água, perdi esse chocolate para fazer temperagem. Tá? Posso usar esse chocolate com água para fazer uma ganache, uma mousse, um bolo. Tá? Agora, para derreter, temperar ele, já não posso utilizar mais. Vou pegar aqui, a gente vai misturando bem. E sempre legal, então, tá? Usar tigela de inox, tá? Porque ele vai passar o calor do chocolate, ele vai dissipar muito mais fácil, tá? Se for de plástico, o plástico ele não conduz calor, tá? Então para fazer esse método aqui não é legal. E se for vidro, até pode ser também, é que o vidro ele concentra, né? Ele ganha muito calor e ele demora para perder esse calor também, tá? Então você pode demorar muito mais tempo aí para conseguir fazer essa temperagem. Então sempre verificando aqui a temperatura. Tá,
aqui já está quase, tá? Já está 34, então continuando a mexer mais um pouquinho aqui. Dependendo da quantidade que você for fazer, você pode também trocar a água, tá? Para sempre ficando aí água fria para forçar o resfriamento. Tá? Então, já chegou aqui, já vou aqui retirar do banho-maria. Tá? E no chocolate aqui, então, ó, já está temperado também. Já posso pegar e utilizar ele. Quer fazer o teste da temperagem? Pode fazer também, sem problema nenhum. Tá? Esse aqui é um método muito legal para quem não tem um ar-condicionado, né, ou para quem trabalha aí em uma região muito quente, porque pela temperatura da água eu consigo resfriar o meu chocolate. Tá? Então você consegue trabalhar com esse método mesmo sem um ar-condicionado, porque a temperatura da água, né, que vai baixando aqui a temperatura do chocolate. Então eu consigo pegar e fazer a temperagem tranquilamente. Com ele aqui, já posso pegar então e modelar ele como eu quiser. Essa aqui então, nossa segunda temperagem, tá? O banho-maria inverso. E vamos agora para a terceira. Bom, esse método aqui é o método, acho que mais conhecido, né, quando a gente fala em temperagem ou pré-cristalização do chocolate, que é a tablagem. Né? Ou seja, a gente vai pegar aqui o chocolate, jogar aqui na pedra e trabalhar com ele, para então ele ir resfriando. Tá? Tem alguns truques aí para você fazer essa temperagem na pedra e sempre sair perfeito. Tá? Primeiro, então, sempre derreter o chocolate 45, 50 graus, tá? No máximo, para você então poder fazer a temperagem. Segundo, a gente vai despejar o chocolate aqui, ó. Tá? Mas eu vou salvar aqui um pouco do chocolate aqui dentro do bowl, tá? Para fazer a famosa curva da temperagem. Tá? Essa curva, o que ela vai fazer, na verdade? Eu vou sobrecristalizar o meu chocolate aqui, ou seja, eu vou trabalhar com ele até uma temperatura mais baixa, e depois eu pego e volto ele para cá, para o bowl, para então eu elevo a temperatura até chegar na temperatura de trabalho. Tá? É importante fazer isso, principalmente na tablagem, porque como um resfriamento muito mais rápido aqui na pedra, para eu garantir que eu criei cristais estáveis, né, da manteiga de cacau, que eu emulsionei ela bem, então eu pego e volto a aquecer até chegar na temperatura de trabalho. Tá? Então aqui a única coisa que eu preciso fazer com a espátula, ó, a gente pegar e abrindo aqui o chocolate, fechando, tá? Ou seja, movimentando ele aqui na pedra, que como a pedra ela é fria, então ela vai conseguindo resfriar aqui o chocolate também. Tá? Então pegar aqui e a gente pega, tá? E vai trabalhando bem. Trabalhando até que temperatura, tá? Normalmente aqui uns 27, 28 graus. César, preciso fazer essa curva da temperagem? Não, tá? Você pode pegar, resfriar até os 31, 32, né, a temperatura de trabalho, e então já voltar para o bowl e já trabalhar com ele também. Tá? Aí só é legal fazer sempre o teste da temperagem, né, para ver se está tudo certinho. Aqui, ó. Falta mais um pouquinho. E já chegou, tá? Então, vou recolher aqui o chocolate. Tá. Uma coisa que eu sempre prefiro aqui, tá, é sempre usar o bowl ou de plástico ou de inox, tá? Evitar usar aqui bowl de vidro. Tá, o que acontece? O bowl de vidro, ele ganha temperatura muito fácil e ele demora para perder essa temperatura, tá? Então, às vezes, resfriei aqui o chocolate, voltei aqui para o bowl,
misturei para ver a temperatura, o vidro, como ele é muito quente, ele acaba aquecendo demais aqui o chocolate, tá? E eu posso acabar perdendo essa temperagem. Voltei aqui para o bowl, vou misturar bem então, para homogeneizar aqui a temperatura, tá? E verificar aqui a temperatura que está. 31.4, tá entre, né, os 31 e 32. Então, meu chocolate aqui, ó, já está perfeito, já está temperado, já posso utilizar ele então. Essa aqui foi a tablagem, tá? Que é mais um método de temperagem. Esse aqui é o último método de temperagem que eu vou poder mostrar para vocês e também o método que o pessoal mais tem dúvida, tá? Por conta desse pozinho aqui, ó, micril, tá? Micril é uma exclusividade, né, da Barry Callebaut e ele nada mais é do que uma manteiga de cacau já temperada em pó, tá? Então, o que eu vou fazer com essa manteiga de cacau? Eu vou colocar essa manteiga de cacau no chocolate, misturar, ele já está temperado. Se fosse tão fácil assim, a pessoa que inventou já estaria milionária. Mas é quase tão fácil assim. O único problema é, eu tenho que sempre verificar a temperatura, tá? Então, eu vou derreter meu chocolate a 45, 50 graus, e eu tenho que deixar esse meu chocolate resfriando, tá? Por volta aí de 34 graus. 34 a 35, se for chocolate amargo ou meio amargo. 33 a 34, né, se for ao leite, branco, gold ou rubi. Tá? Chegou na temperatura aqui. Deixa eu verificar aqui. 34. Então aqui já está na temperatura que eu quero. Tá? Eu vou acrescentar então o micril. Tá? Então 1% do peso de chocolate. No caso aqui eu tenho 500 gramas de chocolate. Então 1%, eu vou colocar 5 gramas do micril. Tá? Então, ó. Polvilhar aqui o micril. Então, misturar bem, tá? Até todo esse micril derreter. Misturei. Ó, todo o micril já está dissolvido aqui no chocolate, tá? E agora meu chocolate já está quase temperado. A única coisa que eu preciso agora é aguardar ele chegar na temperatura de trabalho. Tá? Então, no caso aqui do chocolate meio amargo, entre 31 a 32 graus. Tá? E é só isso. É muito fácil utilizar e fazer a temperagem usando o micril. Tá? Até porque, quando eu derreti ele, né, ele está 45, 50. Até ele resfriar e chegar por volta de 34, eu não preciso ficar mexendo ele. Posso deixar ele aqui parado, resfriando, até chegar na temperatura e eu já posso colocar o micril e trabalhar. Ou então eu posso sim forçar o resfriamento. Tá? Então eu posso pegar esse bowl aqui com chocolate, levar ele à geladeira, deixo lá 2 minutinhos, tira, mexe para homogeneizar a temperatura, para também ir caindo a temperatura para poder colocar o micril. Então também, não tenho ar-condicionado ou estou num local muito quente, o micril é ótimo, tá, para você fazer essa temperagem, porque você sempre vai conseguir então resfriar para colocar o micril e ter uma temperagem sempre perfeita. Tá? A única coisa do micril, tá, como ele é manteiga de cacau, tá, coloquei aqui, ele vai criar uma reação em cadeia, né? Por isso que então ela já está temperada. Coloquei no chocolate, forma uma reação em cadeia e ela já vai então cristalizando todas as outras moléculas de manteiga de cacau presentes no chocolate. Mas, a partir do momento que eu peguei essa manteiga de cacau e derreti ela, tá? Ou seja, ultrapassei os 35 graus, ela se torna manteiga de cacau só. Tá? Então ela já vai começar a fazer parte do chocolate. Então, cristalizou, endureceu esse chocolate. Derreti ele, vou fazer a temperagem de novo. A cada vez que eu for fazer a temperagem, eu tenho que colocar mais micril também. Agora, usei aqui o chocolate, sobrou aqui um pouquinho, mas eu vou usar daqui a pouco. Se eu for mantendo a temperagem desse chocolate, né, então eu posso utilizar ou um soprador térmico, tá? Que ele parece aqui uma arminha, né, um secador de cabelo,
eu posso pegar ele aqui, então venho e faço assim, para então ir aquecendo e mantendo a temperatura do chocolate sempre na temperatura de trabalho. Ou então levo ao micro-ondas, tá, de 5 em 5 segundos, sempre mexendo, né, no intervalo de tempo, para então chegar aí entre os 31 e 32 e já poder manter a temperatura. Uma vez que eu mantive a temperatura, não só desse método, mas também de qualquer outro método, o meu chocolate está pronto para ser utilizado quando eu quiser. Tá? Mas eu sempre tenho que manter essa temperatura. Eu não posso ultrapassar essa temperatura e ele também não pode cristalizar, ou seja, ficar duro para depois eu tentar derreter ele de novo. Tá? Bom, essa aqui, gente, é a parte mais difícil, né, para trabalhar com chocolate, que é a temperagem. Uma vez que o chocolate já está temperado, agora então é colocar a criatividade em prática, tá? Para a gente poder então criar bombons, ovos de Páscoa ou o que vocês quiserem.